Dúvida muito frequente que as mães têm é qual a idade ideal para colocar o primeiro brinquinho. O que acontece, gente? O que eu, Suzana, faço? A forma que eu coloco, independente da idade, eu sempre utilizo uma pomada anestésica para a criança não sentir dor. E mais, eu furo com o próprio brinco. Por que isso? Com o próprio brinco, a pressão é menor, não tem aquela força de um aparelho, etc. O calibre do brinco é mais fino, eu não preciso fazer muita força e etc. Mas assim, as pessoas sempre me perguntam, Suzana, qual o momento ideal? O que eu sugiro? Peça a opinião para o pediatra que está acompanhando a bebê. Por que isso? Não existe um consenso relacionado a essa questão. Alguns pediatras liberam logo que a criança nasce. Tem outros que pedem para esperar de 1 a 2 meses. Por exemplo, tem um pediatra que ele me indica muito, e assim, que eu tenho um grande carinho. Um dia eu quero aqui no canal falar sobre ele, mas eu não vou citar o nome dele hoje, exceto que ele autorize. E ele só deixa com 1 mês, ponto. Tem outros que também me indicam, que eu tenho super carinho também, quero um dia falar sobre eles aqui, indicam logo. E tem um outro que indica com 2 meses. Então, o que eu falo para a mãe? Determina qual vai ser o pediatra que vai acompanhar a sua bebê e segue o que ele fala. Senão você se pira. Cada um vai falar uma coisa, um vai falar, não, mas a minha filha, não, mas a minha sobrinha, a minha avó, a tataravó, etc. Gente, a mãe pira mesmo. Então, assim, existe isso. Agora, se vocês me perguntarem, e você, Suzana, qual a sua opinião? Bom, eu acabo atendendo crianças de todas as idades. Exatamente por isso. Cada criança, uns vêm para mim recém-nascido, outros vêm com 1 mês, outros vêm com 2 meses, outros vêm maiores, crianças grandes também. Mas eu gosto de 1 mês. Por quê? Com o tempo, eu fui percebendo que a estrutura da orelha da criança de 1 mês, ela é um pouco mais consistente. Então, assim, facilita a colocação. Por que facilita? Eu coloco de criança recém-nascido? Coloco, mas requer do profissional um pouco mais de habilidade. Porque a orelha da criança recém-nascida, ela é um pouco mais elástica, um pouco mais flexível. Então, se a pessoa não tiver uma habilidade mesmo para fazer aquilo, pode acabar não ficando tão bom. E com 1 mês, essa orelha, ela tá mais formada. Então, assim, a posição, o posicionamento, mesmo que a pessoa não tenha uma mega experiência, fica mais fácil de colocar, entendeu? E eu sinto isso também. E tem um outro detalhe, que a criança de 1 mês, ela tem a própria formação dela, o ombrinho é um pouco bem próximo à orelhinha. E então precisa de um posicionamento melhor para poder medir com o paquímetro, ver a posição e etc, para conseguir colocar de forma correta. Já a criança de 1 mês em diante, ela já cresceu um pouquinho mais, então o ombrinho está um pouco mais distante, facilita esse posicionamento, tá bom? Mas de qualquer forma, independente dessa minha opinião, isso foi uma coisa que ao longo dos anos eu fui percebendo, independente disso, eu sugiro sempre, consulta o pediatra que vai acompanhar a criança, tá? Não é nem o pediatra que fez a sala de parto, não, porque às vezes a pessoa faz a sala de parto com um e acompanha com o outro. Eu penso que tem que pedir a opinião para o pediatra que vai acompanhar, tá bom? Até mais.